Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículos 6 a 10. Então vi, Caia e Dom novamente, começando uma sessão ali de destaque dentro dessa estrutura. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só como as coisas vão ali se desenvolvendo agora. Nós vimos no capítulo 4 todo o ambiente do trono e tudo girando em torno daquele que está sentado no trono. De repente, no capítulo 5, ainda aquele que está sentado no trono segurando o livro, mas aparece agora o cordeiro pegando o livro da mão, e o cordeiro passa a ser adorado. E existe aqui um motivo. O João coloca para a gente por que ele tem autoridade, por que ele pode quebrar o selo, por que ele está sendo adorado, por que ele é digno. E nós vamos novamente depois ler, mas vamos voltar lá no versículo 6. Então vi, novamente aqui, como eu tenho falado, mostrado que essa estrutura importante, nesse contexto, Caia e Dom chamando a atenção novamente para a ascensão, para essa parte aí. Alguma coisa está mudando, então João escreve para destacar: olha, tem alguma coisa, uma dinâmica diferente agora sendo iniciada, preste atenção. Então, Caia e Dom, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. É interessante que a gente não consegue nem imaginar. Eu acho que, se você for ver, tem um monte de coisa que estava ao redor do trono. Então tinha o arco-íris ao redor do trono, os seres viventes ao redor do trono, os anciãos ao redor do trono, no meio do trono saia relâmpagos. Então, na nossa cabeça é muita coisa, é muita informação, E a gente tem que entender que existem figuras em tudo isso, e aqui o cordeiro ele está em pé, entre os anciãos, no meio do trono. Então vamos lá, vamos devagar aqui para a gente fazer algumas observações. O mais possível aqui, se a gente quiser imaginar, é que o cordeiro esteja em pé ao lado do trono, cercado pelos seres celestiais, porque lembra que os seres estão cercando o trono e adorando aquele que está sentado no trono. Então, se ele está no meio do trono ali, então há uma possibilidade de ser como realmente uma estrutura de um reino, de um palácio real, onde você tem um trono e a pessoa mais importante está do lado direito. Por isso Jesus está à direita do Pai. Então a gente pode imaginar que o cordeiro toma esse lugar de autoridade junto com o Pai ali, A imagem do trono do capítulo 5, existe mais um contraste com a corte imperial. Então, de novo, existe um trono, uma corte celestial,
que a partir dessa corte nós temos uma soberania das nações, do universo. Isso contrasta de novo, contrapõe o poderio de Roma, que achava que era divino, que achava que era um império global. Eles achavam, né, os imperadores, como eu tenho falado, alguns deles, que eles eram os senhores do mundo, gente. Que nada existia sem eles, que eles eram a estrutura e a estabilidade das pessoas. Então, eles se colocavam de fato no lugar de Deus. Em todo momento, o livro de Apocalipse vai contrapor, vai confrontar as estruturas de poder humano, tá bom? Eu não sei quem que está lendo ainda a Bíblia com a gente. Nós começamos hoje o livro de Naum. Eu não sei quantos assistiram o Bible Project, que eles explica o livro de Naum, muito interessante. Justamente o livro de Naum é um confronto à estrutura imperial de Nínive, da Assíria, como um protótipo que Deus confronta todo o império opressor e maligno na história representado em Nínive. E isso nós estamos vendo em Apocalipse. Então, desde o Antigo Testamento, Deus está constantemente falando aos homens poderosos: cuidado, não acha que vocês são deuses, não acha que vocês podem matar pessoas violentamente, conquistando pessoas e povos, destruindo a vida do ser humano, fazendo com a vida do ser humano o que vocês querem, desobedecendo a lei de Deus, rompendo os valores da imagem e semelhança de Deus. Vocês vão prestar contas. E Apocalipse é justamente o momento da prestação de contas. Nós vamos ver ainda dificuldades ainda, né, com a Babilônia, a besta, o anticristo, aquela coisa toda, contrapondo os filhos de Deus, mas no final de tudo o Cordeiro julga essas coisas, essa maldade. E nós vamos entender que existe então um trono verdadeiro estabelecido no céu, que contrapõe todo trono e autoridade ditatorial, autoritária, totalitária, né, de poderes imperiais da história. Todos esses homens, um dia, todos esses poderes, se eu quiser falar, é porque quando a gente contextualiza a gente pode errar, né? Mas por que não falar, né, do própria Rússia invadindo uma nação, matando pessoas por questões territoriais? Eu sei que é complexo, questões internacionais, existem várias outras argumentações, mas eu acredito que no fundo nada justifique você entrar no território de outro por uma questões internacionais e matar pessoas, destruir toda a estrutura básica de sobrevivência de um povo, para você simplesmente invadir e dominar um território. Esses homens, e outra, os próprios russos, população sofrendo. Não ache que o povo russo não está sofrendo. Nós vimos imagens de soldados russos, né, mudando de lado, falando: não queria estar aqui fazendo o que eu estou sendo mandado, mas se eu volto eu vou ser morto. É o desertor, ele é um traidor da pátria. Então, quer dizer, sofrendo a população da Rússia, sofrendo a população da Ucrânia, por simplesmente ideais autoritários e imperialistas de um homem que está no poder e decide fazer o que ele quer. Esse homem vai prestar contas. Então, todos esses homens, todas essas ações que nós vemos no mundo, de totalitarismo, ao ponto de eu me sentir, desses governantes se sentirem na autoridade de acabar com a vida de pessoas para implantar o seu poder no mundo. Gente, é isso que Apocalipse está falando. Eles vão prestar contas, porque o rei vai chegar, porque o juiz dos juízes vai julgar, e ele é justo, e o reino eterno virá. Apocalipse fala justamente disso. E quando nós estamos lendo capítulo 4 e 5, nós estamos vendo o trono soberano do universo. O trono, né, a partir, ou para o qual todos os outros vão se dobrar e vão reconhecer: só existia um rei, só existia um Senhor do universo. E agora nós estamos vendo e temos que reconhecer isso. Então essa é uma mensagem profunda aí de Apocalipse. Então as pretensões de Roma, quando eu falar Roma, pode entender todo o poder humano maligno, autoritário,
contra os padrões de Deus. Roma representa isso, tá? As pretensões de Roma a um governo universal, porque eles quiseram dominar o mundo e dominar o mundo da época até certo ponto, mostram-se pálidas, né? Sem cor, sem força em comparação com o reino universal de Deus e do Cordeiro. É isso que nós temos que entender e pegar como mensagem aí em toda essa estrutura. Então, em pé, um cordeiro, né, que tinha sido morto. A imagem do cordeiro, óbvio, importantíssima imagem no Antigo Testamento e na literatura apocalíptica. A principal imagem que vem à mente aqui, quando a gente fala cordeiro, o que vem na sua cabeça? Cordeiro pascal, o cordeiro sacrificial. Então vem na nossa mente tudo aquilo que a gente sabe do Antigo Testamento. E é exatamente isso que essa imagem está trazendo para nós, né? Está vinculando a coisas que Deus fez no Antigo Testamento. Então tem a ver, o que é a Páscoa? Não é a retirada total do Egito, levando a um êxodo e a uma libertação? O que você acha que esse cordeiro comunica? Libertação das nações. Tanto é que lá no final, compraste para Deus os que procedem de todas as nações. Existe o Cordeiro de Deus proporcionando libertação e um êxodo de fato verdadeiro de toda a humanidade pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, trazendo libertação eterna. Então não tem como, a gente conhece a Bíblia, não ligar isso à estrutura do Cordeiro Pascal lá da libertação do Egito. Tá? É muito interessante como as figuras elas vão se entrelaçando. E as figuras do Antigo Testamento vão se cumprindo e se esclarecendo. Isso é uma leitura bíblica que a gente está fazendo, extremamente importante. Então, a imagem principal do Antigo Testamento, sem dúvida, é a do Cordeiro Pascal, originando-se na Páscoa, em Êxodo, e depois nas outras cerimônias, 29, em Números e tal. Em Isaías 53, 7, também aparece uma figura conhecida de todo mundo. Quando eu falo Isaías 53, o que vem na cabeça? O servo sofredor, não é isso? Isaías 53 é um texto conhecidíssimo, dos cristãos, que é justamente falando do sofrimento, que agradou Deus moê-lo, ele levou as nossas dores, transgressões, está lá, Isaías 53, é o texto que fala do servo sofredor, que morre em favor dos injustos, o justo servo sofredor, que está morrendo a favor dos injustos. Então a figura é usada aqui também. Então existe uma metáfora, está usando o cordeiro pascal junto com um cordeiro parecido morto, que sofreu. Então ele funde figuras do Antigo Testamento, ele está fundindo o que aconteceu ali no Egito, da libertação, e também da estrutura do sacrifício do cordeiro que foi mudo ao matadouro. Não foi assim que o Isaías fala? Ele foi como cordeiro mudo ao matadouro. Então essas duas formas, que são messiânicas, estão sendo colocadas agora no cordeiro que está no trono. Ele não é mais o cordeiro abatido, ele agora está vivo em pé no trono. Mas olha que interessante, parecia que tinha sido morto. Talvez aqui marcas e evidências do seu sofrimento e da sua morte. Tanto é que o próprio Jesus, ao ressuscitar, as marcas da crucificação estavam sobre o corpo de Jesus. Não foi assim? Está aqui, Tomé, a marca, pode tocar aí, minha mão, aqui o furo aí, talvez, provavelmente, as marcas dos espinhos, dos cravos, está lá no corpo de Jesus. E há uma possibilidade muito grande dessas marcas de redenção serem eternas. Você já pensou? O Filho de Deus vir à terra, se encarnar, tornar-se carne, o verbo que se fez carne, morrer e ao ressuscitar com corpo, porque ele não tinha corpo, ele se faz corpo, ao ressuscitar com o corpo glorificado, marcado pela crucificação, que sustenta a redenção eterna de cada um de nós. Meu irmão, é profundo o negócio.
Entende? É um negócio, né, que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar o que é ser Deus. Ser Deus ao ponto de você se tornar criação é simplesmente se rebaixar muito. Por isso ele se humilhou. Filipenses fala, haja o mesmo sentimento, que sendo forma de Deus se tornou homem, e sendo homem se tornou servo. Então Jesus foi se rebaixando para se tornar servo e salvar a todos. Então imagine um ser eterno se permitir, né, a temporalidade e a dimensão do corpo, a limitação humana tomar conta dele, e ao ressuscitar, isso ainda ficar marcado eternamente em quem ele é. Meu irmão, é um negócio, né, que a gente não tem ideia de fato da renúncia, do sacrifício para que a redenção chegasse ao ser humano e a toda a criação. Por isso ele é digno. É isso que nós temos que entender. Isso que eu estou falando é o que torna o Cordeiro digno de abrir o selo. Porque ele com o seu sangue comprou pessoas para Deus. E agora ele pode pegar da mão direita de Deus Pai o livro, e o controle passa para a mão dele do julgamento final. Aquilo que pertence somente a Yahvé, que pertence somente ao Deus do Antigo Testamento, passa a pertencer ao Cordeiro, todo o poder, a autoridade de julgar as nações, pelo que ele fez, né? Então nós vamos desenvolver isso aqui. Então essa é a razão de o cordeiro ser descrito como abatido, né? E usado para animais sacrificados. João, que combina as imagens do sacrifício pascal e do servo sofredor, e ambas estão por trás da figura de Jesus como cordeiro morto aqui. Portanto, Cristo como cordeiro combina as imagens do cordeiro pascal de Êxodo e do servo sofredor. Tá? Então é um cumprimento aqui, é uma combinação dessas duas estruturas em cima do cordeiro. Essa é uma das mais belas combinações de metáforas de toda a Bíblia, né? Juntamente com o que nós já vimos, o leão da tribo de Judá, né? Agora o cordeiro. Então o leão é o cordeiro é o leão. Na nossa cabeça essas coisas são excludentes. Se ele é o leão, não pode ser o cordeiro, né? Se ele é o cordeiro, não pode ser o leão. Pois é, Jesus é o leão, cordeiro, leão. Olha que coisa, como as junções disso para a gente é até difícil de entender. Porque o leão é o símbolo daquela força militar que vence os inimigos. Mas aquele leão vence como o cordeiro. E um cordeiro abatido. E agora? Você percebe como cria um pane, mas ele vence como? Ele vence como o cordeiro, ele não vence como o leão. Você não vai ver citando aqui que ele venceu como leão, ele venceu como cordeiro. O cordeiro abatido deu o direito dele ser glorificado, honrado e adorado. Então essas imagens para a gente, elas são complexas, né? E a gente fica numa tensão, Deus, e aí como? Mas então como o Senhor vai derrotar os inimigos e ao mesmo tempo levar misericórdia e salvação para os inimigos que vão ser derrotados? Vai haver uma guerra real? Não. Armagedon é real, nós vamos ver tudo isso. Vai acontecer uma guerra de fato? Ou isso é uma linguagem metafórica para uma vitória sobre o império das trevas na eternidade? Tudo isso nós vamos conversar com o tempo lá, né? Mas olha lá, a direção em que ocorre a transformação é muito importante. No estágio final, é o cordeiro que aparece, não o leão. O parágrafo de 6 a 10, né, que a gente leu aí, 5 de 6 a 10, diz como o leão de Judá venceu, não mediante poder militar, mas isso vai acontecer ainda em Apocalipse. Tem uma militarização da linguagem mais para frente. Mas ele vence por meio aqui de seu sacrifício pascal. Tem um teólogo que defende uma leitura assim: Jesus não vence com habilidade física, militar, como o leão,
mas por suportar a hostilidade e pela morte, como um cordeiro pascal, né? Então esse é o entendimento, que a vitória veio na cruz. Essa é a loucura da pregação, né? A cruz é uma loucura. Ela é blasfêmia, a Bíblia diz, para os judeus, e loucura para os gregos, para os romanos. Vergonha, desonra. Como o Senhor do universo vence morrendo de uma forma que para um é blasfêmia, para os judeus, e para outro é vergonha, loucura. Não faz sentido na cabeça de ninguém. E Deus, ele conquista tudo para Ele novamente, se fazendo vítima, se fazendo sacrifício, cordeiro sacrificial. E ao ser sacrificado, vencendo a morte, pela sua ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre o Império Romano, gente. O Império Romano vai lá, não foi? Junto com os judeus, bate, estaca, morte romana, cruz. Se você não entende, a crucificação é um marketing do Império Romano na época. É um sistema de marketing. Olha só, eu já citei aqui, tem um seriado na Netflix, um documentário que fala sobre isso. Eu não vou saber mais a quantidade de cruz que foi colocada, mas teve uma época que eles fizeram numa estrada romana, sempre eles colocavam a crucificação em lugares públicos, onde passava muita gente. Por quê? Porque é marketing. Não mexa com a gente, olha a força do império. É marketing. Então eles pegaram um povo e mataram todos aqueles inimigos e crucificaram. De um lado e de outro, colocaram um monte de estaca e foram colocando pessoas crucificadas por quilômetros. E as pessoas que passavam por aquela via tinham que olhar dias, pessoas penduradas em estacas nas vias públicas, porque esse era o poder do império. Nós matamos quem a gente quer. Aqueles que se levantarem contra nós morrem vergonhosamente. Não tem valor. Essa é a declaração da cruz. Vocês não valem nada, nem para o império. A vida de vocês não vale nada. Vocês não merecem nem morrer como pessoas comuns. Vocês vão ser envergonhados e levantados publicamente como vergonha. Jesus morreu essa morte. E por isso que ele fala que ele se tornou maldição por nós. Ele se tornou maldito no madeiro por causa do pecado do nosso pecado da humanidade. Só que o que ninguém imaginava é que esse homem, morto pelo poderio romano, ressuscitaria. Quando ele ressuscita, ele vence o maior instrumento de morte e de vergonha do império, a cruz. E ele declara: nada pode me vencer. E ele vence a morte. Ao vencer a morte, Jesus inaugura o que nós falamos, a nova criação. O corpo de Jesus é a primícia da criação que foi iniciada nele. Por isso nós cristãos, eu tenho enfatizado isso. Ao nascermos de novo, estamos em Cristo, participamos antecipadamente da sua morte e da sua ressurreição, batismo, Romanos 6. Já ressuscitamos a ressurreição que de fato virá do nosso corpo, para vivermos uma novidade de vida, a vida que nós temos que viver na eternidade. Isso é a santidade. Então nós não somos mais desse mundo. Em que sentido? Da estrutura maligna, caída, mentalidade pecaminosa que o mundo rege e que o mal rege as pessoas. Nós não somos mais dessa estrutura. Nós temos uma nova vida. Vocês são as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Vocês não são nova criação. Se nós não entendermos isso, nós vivemos a vida nessa terra ainda como cristãos
como que se fôssemos gente do mundo. E a gente não promove nada de bom, nada de novo na sociedade. Estava ouvindo, antes de vir para cá, à tarde, eu acho que no finalzinho, um teólogo que eu tenho aprendido a desfrutar dos ensinos dele, né? O N.T. Wright, e ele, um biblista do Novo Testamento extraordinário, da cultura, história e da interpretação bíblica, ele falando justamente sobre isso. Ele falando, gente, nós não entendemos que nós somos o povo da ressurreição, e que nós precisamos viver uma vida que profetize a eternidade, debaixo do nosso rei. Aí ele fala da desunião da igreja, ele fala, a falta de unidade da igreja condena a igreja, a falta de santidade da igreja condena a igreja, porque esse não é o padrão. Aí ele fala assim, gente, se o apóstolo Paulo tivesse hoje aqui, ele ficaria, seria um absurdo, Paulo acharia horrendo, maligno, a desunião e a falta de santidade da igreja, o de hoje. Então, isso nós precisamos pensar, porque essa vida ressurreta de Cristo, ela tem que iniciar em nós, né? É isso que a gente precisa entender, né? Vamos continuar. No meio do trono, 4 seres viventes, entre eles, né, um ancião, em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha, olha que metáfora, né, para a gente tão esquisita, né? Você vê que nós temos algumas imaginário popular, que a gente pensa em chifre, já pensa no diabo, né? Meu irmão, não existe isso. Você vê que o chifre está na cabeça do cordeiro, de Jesus. Por quê? Porque chifre na imaginária apocalíptica é símbolo de poder. E o poder está com o cordeiro. E foi criando-se, né, as ficções. Gente, nós temos que entender que algumas coisas que nós temos na nossa cabeça, quando a gente imagina o diabo de chifre, com tridente, isso não está na Bíblia. Ele quer ter chifre, porque ele quer ter o chifre do cordeiro, ele quer ter o poder que não é dele. O chifre não pertence a ele, o poder não pertence a ele. Mas isso é tudo coisa de historinha que foi contado para a gente, inclusive dentro das igrejas, escola dominical, escrevendo, desenhando, o demoninho com chifre, né? Desenhando. Aí o menino cresce vendo, demônio tem chifre, e olha, o cordeiro está com chifre, Jesus tem chifre, toma um baque, porque ninguém explicou que quem tem o chifre de verdade é o cordeiro. Então, como as imagens foram deturpadas e sendo falseadas para a gente, isso é muito ruim, porque a gente não consegue olhar para a Bíblia e ver algumas coisas, né? Porque a gente evita, a gente pula essas partes. Quantas vezes você pregou sobre os chifres do cordeiro? Ninguém não fala, porque chifre, cordeiro, chifre, não vai dar certo, mas está em Apocalipse. Porque na cultura judaica estava o poder, por isso que os reinos lá de Daniel são o quê? 10 chifres, representando poderes bestiais de uma das bestas, que tinha 10 chifres. Então, na verdade, o chifre em si não é bom ou ruim, é um símbolo de poder e autoridade. E o 7, número de perfeição, plenitude. Então, qual que é a mensagem? Que a plenitude, a perfeição do poder e da autoridade está sobre o cordeiro. Pronto, a gente decodificou o negócio. Então, ninguém vai chegar no céu e ver um cordeiro com 7 chifres, porque isso é figura apocalíptica, metáfora, símbolos. As verdades do trono estão sendo faladas para a gente através de simbologia apocalíptica, para falar que todo o poder pertence ao cordeiro. Foi mostrado a João uma figura de um cordeiro com 7 chifres. É isso que significa.
Tá claro? Tudo bem? Então tá bom. Ele tinha 7 chifres, e 7 olhos, de novo. Você não vai encontrar um cordeiro com 7 olhos lá. O que está falando é que a completude, a plenitude da onisciência, da ciência de todas as coisas que passam no universo, pertencia ao que está sentado no trono, representado inclusive nos seres viventes. Agora também pertence ao Cordeiro. Então o Cordeiro começa a ser mostrado com particularidades, atributos que era só daquele que estava sentado no trono. Começa a ser dele também, novamente mostrando que o Cordeiro e o que está sentado no trono pertencem à mesma essência. Os dois são divinos, é um ser, é aquele mistério que a gente tem falado, né? Então, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então aqui, quem monitora a terra? A plenitude do Espírito. Então a plenitude do Espírito são os olhos do Cordeiro, que dá a ele toda o monitorar, toda a ciência e toda a onisciência sobre toda a terra. Aqui, meu irmão, só nessa passagem aqui, né, a gente já vê o que está sentado no trono, o Cordeiro e o Espírito de Deus, a Trindade. Então o termo não está na Bíblia, Trindade, mas as pessoas, a função sendo executada na criação está ali. Tem um que está sentado no trono, tem o Cordeiro em pé, e tem o Espírito sobre a terra, que são os 7 olhos do Cordeiro. Olha a Trindade, né? Então tá ali no ambiente do trono. Em João 14, não precisamos ler, mas você vai lembrar, João 14, João 15, 16, falando do Consolador, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e por Jesus ao mundo para realizar sua missão. Nessa passagem, o tema da missão é ampliado. Olha que interessante como o Espírito Santo está, olha lá, quem está enviado sobre a terra? O Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a plenitude da ação é o Espírito que está. Isso não está em Pentecostes? Não foi o que aconteceu em Pentecostes? Não foi o que Jesus falou? A hora que eu for, eu vou enviar outro Consolador, vocês vão receber o Espírito. Então quem é o Deus entre nós hoje, atuando e fazendo com que as coisas na terra aconteçam, com que a igreja se movimente, dando poder à igreja para ser o que ela precisa ser, é o Espírito Santo de Deus, né? A plenitude do Espírito está entre nós trabalhando, tá certo? E obviamente que o maior instrumento é a igreja, somos nós, e Ele faz isso através de nós também sobre a terra. Então tem a ver com a missão da igreja também. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Esse é um tema importante no livro, concentrando o foco no que Balcam, um teólogo aqui, chama de a conversão das nações. Por quê? Porque lá no final, no versículo 10, o que está no versículo 9? Quem que está se convertendo? As pessoas que foram compradas de toda tribo, língua, povo e nação. O Espírito Santo veio para que a igreja fosse testemunha de Cristo, e Paulo diz, para que todos que tivessem a fé, de todos os povos, são chamados pela fé e obediência a Deus. Então, tudo que nós estamos vendo agora é um panorama da soberania e agora da missão de Deus, através do Espírito e obviamente através da igreja, né? Então olha lá, em outras partes o mundo todo é enganado por Satanás. A gente vai ver isso no capítulo 12. Muitos seguem Satanás, capítulo 13 e 16. E logo será posto sob juízo. Ao mesmo tempo, então olha só, muita gente segue Satanás, muita gente vai seguir a besta, muita gente os falsos profetas, muita gente vai ser enganado, ele engana as nações,
Tudo Apocalipse. Em contrapartida, Apocalipse também fala de um evangelho eterno que é proclamado aos habitantes da terra. E nós vamos ver sobreviventes de um grande terremoto vão dar glória a Deus. Então, parte das pessoas que estão sob o juízo de Deus vão glorificar a Deus. Tem conversão, porque no final de tudo, a ação do Espírito não é para converter, não é para levar. Até mesmo os juízos de Deus não é para proporcionar atos e momentos de arrependimento, de avaliação da vida. É isso que nós temos que entender. E finalmente, lá no final, já antecipando, né? Vamos ver muito isso. Na Nova Jerusalém, somos informados, olha que interessante, de que as nações andarão na luz da cidade. Gente, para você ver como a gente não tem muita ideia, né, do quando a gente fala céu, né, vou para o céu. Eu tenho enfatizado sempre, a Nova Jerusalém descendo do céu. A casa de Deus vindo para a terra e habitando entre nós. Está lá. Só que não é só isso. A Bíblia informa que as nações da terra vão andar sob a luz da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém. Gente, isso é cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Nós vimos muitas profecias, tá? De Sião ele reinará, de Sião ele governará as nações. E as pessoas pensam que Sião é lá Jerusalém terrena. E Paulo já fala, não é, é a celestial. Jesus vai governar as nações de Jerusalém, mas na eternidade, da Jerusalém que está descendo do céu. E é esta Jerusalém, é dela que vai vir as leis sobre as nações, que todos agora vão seguir, que a luz dessa nova Jerusalém vai iluminar todas as nações. A Bíblia fala que as nações trarão agora as suas riquezas, glórias e honra das nações e submeterão ao Cordeiro de Deus. Olha só, lá mais para frente eu vou discutir com vocês um pouquinho, pastor, mas será que não tem nada ainda a ver com a Jerusalém terrena? Tem uma hipótese que pode ser que sim, pode ser que não. No final, não. No final é a Jerusalém eterna que desce do céu e todo o cumprimento se dá a partir da Sião celestial. Mas alguns entendem que o milênio pode ser uma antecipação da eternidade e algumas coisas acontecerem então e se cumprir na Jerusalém terrena. Então eu estou abrindo isso aí para vocês porque há essa possibilidade. Porque o milênio é uma antecipação do reino, mas ainda não é o reino eterno. Então pode ser que nesse milênio, nesse momento da terra, antes da nova Jerusalém descer do céu, o reino de Deus se estabeleça também de uma forma, e pode ser que aconteça através da Jerusalém terrena. Essa é uma hipótese, tá bom? Mas no final de tudo, o cumprimento eterno é a Jerusalém celestial. E é ela que ilumina as nações. As nações andarão debaixo da luz dessa cidade que está descendo do céu. O Espírito, portanto, dá início à missão universal de Deus para toda a terra, que é levar a luz, a salvação, né, através dessa comunidade, dessa cidade, que está representada na igreja hoje, a todas as nações. Amém? Versículo 7. O cordeiro que está em pé, 7 chifres, 7 olhos. O cordeiro foi, olha que interessante, ele toma uma atitude, ele vai e pega o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meu irmão, lembra um pouquinho, tenta conectar as coisas. O anjo falou o seguinte, ó, não tem ninguém que pode pegar o livro,
quebrar o selo, nem olhar para o rolinho aí, ó. Não pode nem olhar. Aí de repente, ó, o cordeiro é digno. E não só digno, ele não é só digno de olhar. Ele vai e tira da mão daquele que está sentado no trono. O que está acontecendo? Mão direita também símbolo de domínio, da autoridade. A autoridade sobre o conteúdo do rolo, que está na mão de Deus, passa para o cordeiro. Ele vai lá e toma da mão daquele que está sentado no trono toda a autoridade sobre os acontecimentos do rolo e dos selos. Agora também pertence ao cordeiro. Olha só, então ele não é só digno, né? Ele compartilha da mesma autoridade daquele que está sob o trono, do conteúdo e dos juízos, do desenrolar completo da história, porque ali é o desenrolar depois de toda a história que nós vamos ver, né? Então o cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então Cristo é colocado aqui, só para enfatizar, numa posição junto a seu Pai, como Senhor de todos os acontecimentos no céu e na terra. Mais precisamente, ele exerce o reinado do Pai, que agora está sendo entregue ao Cordeiro. Por causa de seu sacrifício na cruz, somente o Cordeiro é digno de tomar o rolo. A ênfase aqui está na transferência de Deus para o Cordeiro, que executará o plano divinamente ordenado. A abertura do rolo, gente, significa o juízo do mundo e a vindicação dos santos. A abertura do rolo é o juízo do mundo, é o juízo daqueles que são desobedientes a Deus, contra Deus, inclusive dos impérios, de toda a maldade e injustiça humana, e a vindicação dos santos, né? Vindicação, essa palavra é como que se você vai vindicar, você vai fazer justiça e colocar e dar o lugar que é devido aos santos. Você vindica a posição, né, e o que de fato, o lugar que eles deveriam estar. Eles deveriam estar sendo justos, reinando, desfrutando da glória, e eles foram perseguidos. Isso é injustiça. Então Deus julga a injustiça e vindica os santos, né? Então ele vai julgar o ímpio, e ele vai vindicar e colocar os santos na sua posição, né, eterna. Qual é? Reinos e sacerdotes, e reinarão nesse reino eterno. Essa é a posição vindicada pelo Cordeiro dos santos, tá? Então, mais uma coisa importante aí. E quando ele pegou o livro, olha só, gente, estão imaginando aí no trono, sentado no trono, o cordeiro em pé, 7 chifres, 7 olhos, o Espírito sobre a terra. O cordeiro vai adiante do sentado no trono, pega o livro da mão direita. Quando ele pega o livro, você lembra que está um monte de gente ali no trono. Está o que está sentado no trono, os 24 anciãos, os seres viventes, está tudo lá, ninguém foi embora, certo? Está tudo lá, é o ambiente do trono, o arco-íris rodeando, está tudo que a gente leu no capítulo 4, o mesmo cenário continua, só que apareceu a ênfase no cordeiro. Aí ele se levanta, pega o rolo. Quando ele pega o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro agora. Não é mais daquele que está sentado no trono. Tudo aquilo, toda a adoração que eles prestaram, lá no capítulo 4, ao que está sentado no trono e dizendo, só ele é digno. Peraí, ao único que é digno, só ele é digno. De repente, eles vão falar a mesma coisa para o cordeiro, só ele é digno. Você percebe? A divindade, né? Não há essência, não há divisão de essência. Tudo que eles falam para o que está sentado, eles podem falar para o cordeiro. Tudo que pertence àquele que está sentado no trono, pode pertencer ao cordeiro, e pertence. É isso aqui, né? Por isso que eu estou falando para você, que aquele pessoal que prega contra a divindade de Jesus, meu irmão, não lê Apocalipse direito.
Você percebe? Não tem como você negar a divindade de Jesus com esses textos. Não tem. Meu irmão, um anjo, se você se prostra, nós temos relatos na Bíblia, se você se prostrava diante de um anjo, o anjo pega pau parar. Ele não aceita nenhum ser que não seja Deus no ambiente celestial. Satanás quer. Esquece as coisas ruins, malignas e do cão aí que quer usurpar a adoração que é de Deus. Todo o ambiente de Deus, nenhum ser que não seja o próprio Deus aceitaria a adoração. De forma alguma. Como negar a divindade do Cordeiro? Não tem como, entende? Não tem como. É um negócio meio complicado. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Aqui, eu quero... Nós já estamos quase 9 horas aqui. Deixa eu ver se dá para... Posso terminar aqui? Vocês aguentam mais um minutinho? Pode ser? Uns minutinhos? A adoração ao Cordeiro. A adoração a Deus, capítulo 4, é agora replicada na adoração universal ao Cordeiro. Primeiro pelos seres viventes, pelos anciãos, e em seguida também por toda a ordem angelical. Quando o Cordeiro pegou o rolo, os líderes da adoração de Apocalipse, que a gente viu, né? Que são os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. A prostração diante da divindade é encontrada por toda a Bíblia e era a forma mais comum da adoração judaica. Ela é frequente no livro de Apocalipse e demonstra a resposta básica tanto de seres humanos quanto de seres angélicos à majestade de Deus. O Cordeiro está prestes a inaugurar os eventos, preste atenção, o Cordeiro está prestes a inaugurar os eventos que terminarão com a ordem presente. Ele vai inaugurar, ele vai quebrar selos e abrir o livro, que dão continuidade ali, finalizam a história dessa terra do jeito que ela é hoje, do universo do jeito que ela é hoje, que a gente chama na teologia de ordem presente, presente era. Tá? Então nós temos a era escatológica, que é aquela que virá da eternidade, e a era presente. Nós vivemos na era presente com um pezinho na era escatológica. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos na era presente, caída estruturalmente ainda, sem redenção, mas com um pezinho na nova criação, porque estamos em Cristo e já podemos desfrutar do que Ele nos deu. É a maquete, lembra que eu falo? Podemos ser a maquete do reino que virá. Podemos não, meu irmão, devemos ser, tá? O Cordeiro está prestes a inaugurar os eventos que terminarão com a ordem presente e instituirão o reino final e o reinado glorioso de Deus. Esse é o momento que nós estamos aí vendo, que está todo mundo olhando, né? João, imagine João vendo isso, os anjos, os seres, por isso eles se prostram. Quer dizer, chegou a hora das coisas acontecerem aí, né? E tendo cada um desses seres uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, outros elementos veterotestamentários. A harpa é um instrumento importantíssimo nos salmistas, né, ligado a Davi. Então a adoração, então um instrumento que representa, que está na mão deles ali, um instrumento próprio para adoração e de festa a Deus. As taças também taças cheias de incenso, também lembram questões ali que eram feitas no santuário, no templo antigo, onde existia uma taça de ouro que trabalhava ali também para libações, sacrifícios de libação, que são sacrifícios líquidos que eram derramados, né? E ela está cheia de incenso, e o incenso aqui nesse caso representando as orações, e o incenso também era usado, né,
no culto a Deus, era obrigatório o uso de incenso. Levítico 24:7 ordena, né, que junto ali à mesa dos pães fosse colocado incenso, que significava o quê? Aroma de cheiro agradável. O incenso ali no ambiente do santo lugar, junto na mesa dos pães, ele representava que tudo que estava sendo feito deveria ser feito como um aroma que subisse de forma agradável às narinas de Deus. Essa era a representação. Aqui no caso, o que está subindo para Deus, que é agradável, são as orações. Olha que interessante, né? Dos santos. O derramamento dos juízos lá na frente das trombetas é a resposta de Deus às orações. Isso eu quero encerrar mostrando isso. Deus não está subindo a oração? Não tem incenso na mão dos anjos aqui, dos seres? Estão levando ali ao cordeiro? Tá, essas orações, você acha que Deus vai atender? Lógico que vai. E parte da oração são aquelas que nós vamos ver os mártires falando: Pai, Deus, até quando o Senhor vai deixar as injustiças? Até quando o Senhor não vai vingar o sangue daqueles que morreram pelo Evangelho? E Deus fala: espera mais um pouco, porque ainda tem pessoas que precisam morrer. Chega a hora que Deus responde, e é justamente os juízos de Deus que são as respostas, né? Então, a surpreendente aqui, né? Os juízos dos selos, das trombetas e das taças são em parte resposta de Deus às orações dos santos. Olha que coisa, né? Então, tem gente, né, que crente, eu tenho medo do julgamento da taça, das trombetas, né? Tinha medo dos julgamentos, né, de Deus ali dos selos. E nós vamos ver que, na verdade, esses julgamentos são resposta às orações dos santos. É justamente resposta de Deus pelas injustiças da terra, dos poderes malignos, satânicos e terrenos contra a sua igreja. E Ele vai então julgar e vindicar os seus santos. Amém? Então fica aqui essa mensagem até o versículo 10, e a gente prossegue depois o cântico deles, né? Perdão, versículo 8, né? Eu terminei. A gente vê o cântico e vamos caminhando aí o capítulo 5. Tá ok? Vamos orar?